Mostra nossa direção, se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Tô bebendo champanhe, catando latinha, mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você entender seu amor, mas não quer ser mais de mim. Não diz que não me quer por perto, mas diz olhando nos meus olhos. Você não foi sincero, mas Você percebeu que na frase "tô bebendo champanhe e catando latinha" nós temos uma figura de linguagem? Já tinha escutado essa bela música composta pela banda 1 Quilo e não sabia dessa curiosidade? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu e os meus colegas iremos te explicar tudo sobre figuras de linguagem. Eu me chamo Ramon e no vídeo de hoje eu e os meus colegas iremos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem, além de dar vários exemplos. As figuras de linguagem são um recurso estilístico usado para dar mais ênfase à comunicação, torná-la mais bonita e harmoniosa. Ou seja, ela permite dar à frase ou à oração uma comunicação mais acessível, mais coerente. Na música Deixe Me Ir, temos um claro exemplo de paradoxo. Na frase "tô bebendo champanhe e catando latinha", nós temos dois termos inversamente opostos. O fato de champanhe ser uma bebida com alto valor e o ato de catar latinha remete a um contexto de pobreza. Se você ficou confuso, relaxa, que no vídeo de hoje nós vamos explicar direitinho o que é o paradoxo. Todas as outras figuras são classificadas em 4 grupos: figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de síntese ou construção e figuras de som ou harmonia. Hoje eu vou falar sobre as figuras de palavras ou semânticas. Elas estão associadas ao significado das palavras. Entre elas, temos a metáfora, comparação, metonímia, cataquirese, sinestesia e perifrase. Vou falar um pouco sobre cada um, começando pela metáfora. A metáfora é usada para representar uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo conectivo fica subentendido na frase. Deu para entender um pouco? Então, observe essa frase. A vida é uma nuvem que voa. Não está explícito na frase o conceito como. Porém, é possível entender a comparação feita com a vida e a nuvem. Ao contrário da metáfora, a comparação é o conectivo que está explícito na frase. Vamos ver esse exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Vamos ver agora sobre a metonímia. É quando parte de algo e se refere a ele como um todo. Vamos ver o exemplo da tirinha que está na tela. Observe a tirinha do Chico Bento. Na tirinha que está na tela, fala cabeça de gado, que se refere ao todo, no caso, o boi. Vamos ver agora sobre a cataquirese. Ela representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir uma mais específica para aquele momento, para aquele caso. Temos um exemplo: embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Porém, não há um termo específico utilizado para embarcar em um avião, entrar em um avião. Então, utilizamos a palavra embarcar. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos e sentidos diferentes. Exemplos: com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Sentiu a frieza dessa frase? A frieza está associada ao tato e não à visão. Por último, agora temos a perifrase, também chamada de antonomasia. É a substituição de uma ou mais palavras por outra que seja semelhante, igual ali, que seja parecida com outra palavra. Temos o exemplo da frase: o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Você viu que nessa frase nós trocamos a palavra leão por rei das selvas? Essa é a perifrase. As figuras de pensamento são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos, através da utilização de ideias
e pensamentos. Como exemplos, temos hipérbole, eufemismo, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. A hipérbole corresponde ao exagero de uma ideia feito de maneira intencional. Exemplo: quase morri de tanto estudar. O eufemismo é usado para suavizar o discurso. Exemplo: entregou a alma a Deus. Nesta frase está sendo informado o falecimento de alguém. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma, satirizando alguma ideia com o objetivo de ridicular ou criticar. Exemplo: é tão inteligente que não acerta nada. A personificação ou prosopopeia é atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou aos seres irracionais. Como exemplos temos: o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Atribui uma característica humana o ato de olhar e algo inanimado, como o jardim. A antítese é o uso de termos que têm sentido opostos. Exemplo: toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Percebendo que no exemplo temos dois termos opostos, guerra e paz. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentido opostos, não apenas de termo. A principal diferença entre antítese e paradoxo é que a antítese se refere a termos, ou seja, palavras, já o paradoxo às ideias. Exemplos: estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Agora te deixo uma pergunta: como é possível alguém estar cego e ver? A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente ou decrescente. Veja no exemplo: inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Nesses exemplos, acompanhamos a progressão de tranquilidade até o nervosismo. A apóstrofe é a interpelação feita com ênfase, também usadas para dar mais destaque ao texto. Exemplo: os céus. É preciso chover mais? Hoje eu vou falar sobre figuras de síntese. Figuras de síntese são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos, através da construção gramatical das frases e orações. Como, por exemplo, de figura de síntese, podemos apresentar elipse, zeugma, hiperbato, policideto, acideto, anacoluto, pleonasmo, silipse e anafora. A elipse ocorre com a omissão de um termo que pode ser submetido no texto. Exemplo: tomara que você me entenda. Podemos perceber que é possível entender o texto sem a adição do termo que. A zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato que ela já ter sido usada antes. Exemplo: fiz a introdução e ele a conclusão. Exemplo: é notável que a palavra ele, a conclusão, que o termo fez, fica subentendido. Hiperbato ou inversão é a alteração da ordem direta da oração. Exemplo: são como uns anjos os seus alunos. Ou também podemos dizer: os seus alunos são como uns anjos. O policideto é o uso repetitivo de cognato com e ou nem. Exemplo: as crianças falavam e cantavam e riam felizes. Olha quantos conectivos tem nessa oração. O acideto representa a omissão de conectivos, sendo o contrário do policideto. Exemplo: não sopra o vento, não geme as vagas, não murmuram os rios. No lugar de usar conectivos, foram usados pontos e vírgulas. O pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida pela intensificar o significado. Na tirinha, o saia para fora
é o planasmo, uma vez que o verbo sair já significa para fora. A silepse é a concordância com a ideia que pretende transmitir e não com o que está implícito. Ou seja, ela se caracteriza quando a concordância entre os termos que se dá pelo sentido, pelas ideias e não pela gramática. Ela é classificada em silipse de gênero, de número e de pessoa. Exemplo: vivemos na bonita e agitada cidade de São Paulo. Anafora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo: se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Observe a repetição do termo se na oração. Olá, meu nome é Renata e eu vou falar sobre as figuras de som. Bom, basicamente, as figuras de som são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da sonoridade das palavras. Algumas figuras de som são a onomatopeia, a assonância, a paronomasia, a literação, e esses são 4 exemplos, basicamente, que é muito conhecido. A literação é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonamentais, ou seja, de consoantes. Por exemplo, na frase "A brisa do Brasil beija a balança". Note a repetição do fonema B, que é a consoante B. A paronomasia é a repetição das palavras cujos sons são parecidos, né? Quando você fala elas, você percebe que o som é parecido. Por exemplo, o cavalheiro, muito cavalheiro, estou a donzela. Repete, você pode perceber entre cavalheiro e muito cavalheiro a repetição. A assonância é uma figura de linguagem ou um recurso sonoro que consiste em repetir sons de vogais em um verso ou em uma frase, especialmente em sílabas tônicas. Por exemplo, o pato pintou o caneco. Você pode perceber a repetição das consoantes P e T. Já a onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma charge. No primeiro quadrinho, citando, você pode ouvir o som de um tambor, bum, bum. E no último, o som por exemplo, do Cebolinha, dele chorando, que normalmente é boá, boá. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir nossa apresentação até aqui e eu agradeço pelos meus colegas também. Um beijão e até o próximo vídeo. Vem, pessoal,